agora a gente está começando a nossa aula sobre operações em árvores B. A gente vai tratar das operações de busca e inserção, e a operação de remoção vai ficar como uma atividade de laboratório. Bom, a forma que a gente vai lidar com a apresentação das operações é majoritariamente a partir de código-fonte e a partir de ilustrações que vão ser retiradas do livro do Cormen, na terceira edição. Bom, vamos descrever então a nossa implementação de Btree, btree.hpp. Aqui a gente tem a pragma para o compilador levar em conta esse cabeçalho exatamente no máximo uma vez a cada unidade de compilação, a cada sessão de compilação. A gente vai utilizar arrays para guardar as sequências de chaves e as sequências de valores, assim como as sequências de filhos de páginas. A gente vai utilizar ponteiros inteligentes para gerenciar a desalocação de memória quando for necessário. A gente vai utilizar optional para indicar retorno opcional. Em alguns casos, a gente retorna optional, por exemplo, quando a gente busca por uma chave e a chave não está presente na árvore, então a gente não pode retornar um valor associado àquela chave. Pois bem, a nossa árvore B, ela vai ter como estrutura a classe Btree, e a classe Btree é parametrizada por três coisas: o type name key, o tipo que a gente vai utilizar para nossa chave; type name vol, o tipo que a gente vai utilizar para os nossos valores; e um inteiro não negativo t, que vai ser justamente o nosso parâmetro de ramificação. Lembrando, né? Uma página pode ter pelo menos t-1 chaves e no máximo 2t-1 chaves. A exceção é a raiz, que pode ter o mínimo de uma chave. E uma página pode ter no máximo 2t filhos, tá bom? Então agora a gente vai falar do conteúdo dessa classe. Dentro dessa classe, a gente vai ter alguns membros privados, em particular uma struct para representar uma página da nossa estrutura de dados. E conforme a descrição do que seria um nó, aqui eu estou chamando os nós de páginas, a gente vai ter um booleano para representar se essa página é uma folha ou não. A gente vai ter um inteiro não negativo para representar o atual número de chaves inseridas nessa página. E a gente vai ter dois arrays para armazenar os pares de chaves e valores. Então a gente tem um array armazenando elementos do tipo chave com 2t-1 posições, justamente a quantidade máxima de chaves permitida numa página. E analogamente a gente tem um array com 2t-1 posições, armazenando valores do tipo val. Vale destacar que um par de chave e valor é reconhecido por ter índices correspondentes nesses dois arrays. Assim, key e vol i formam um par de chave e valor para qualquer i entre 0 e para qualquer i entre maior ou igual a 0 e estritamente menor que number keys. Ok? A gente também vai ter um array de subárvores, um array de filhos dessa página. E como essa página pode ter no máximo 2t-1 chaves, ela pode ter no máximo 2t subárvores ou 2t filhos. O tipo que a gente vai utilizar para representar um filho é um ponteiro único para a página. Dessa forma, a gente está armazenando páginas
em ponteiros inteligentes, e quando essas páginas não se tornarem mais úteis, quando chegar a hora delas serem desalocadas, esses ponteiros eles vão lidar com a desalocação automaticamente. A gente vai ter o nosso construtor para a estrutura página, e esse construtor ele vai ter como lista de inicialização a sequência de inicializações, onde ele vai sempre determinar que a página não é uma folha, que o número de chaves inicial dela é 0 e que os 3 arrays de chaves, valores e filhos iniciam vazios. A gente tem um método isFull para determinar se a página está cheia ou não. A página está cheia quando o número de chaves na página é exatamente igual a 2t menos 1. A gente vai ter um método de busca por chaves. Esse método de busca ele retorna opcionalmente um valor do tipo vol. Ele retorna um valor do tipo vol quando a chave k está presente na árvore. Caso a chave k não esteja presente na árvore, ele retorna vazio. A gente também vai ter um método atrelado à estrutura página, que é um método responsável por quebrar um dos seus filhos. SplitChild é um método que quebra um filho cheio apenas se a página não estiver cheia, porque a página que vai ter um filho quebrado é responsável por receber a mediana desse filho. Observando a figura, a gente tem uma noção de como funciona o SplitChild. Ele funciona da seguinte forma: se essa página é o filho a ser quebrado dessa página, e essa página não está cheia, então esse nó vai ser quebrado. Esse filho vai ser quebrado em 2 irmãos. O primeiro irmão com os elementos mais à esquerda, o segundo irmão com os elementos mais à direita, e a mediana desse filho cheio, ela sobe para a página pi, justamente para que haja como representar a divisão dos filhos. Veja que aqui a gente tem esse filho cheio entre N e W. Como o S sobe para ficar entre N e W, agora a gente pode representar esse filho com os elementos mais à esquerda entre N e S, e esse filho com os elementos mais à direita entre S e W. Claro que a chave S, a mediana do filho cheio subindo para o pi, implica que as chaves de W em diante vão sofrer um shift para a direita. Cada uma dessas chaves vai andar uma posição para a direita. Certo? Então essa é a ideia por trás do SplitChild. Essa é a ideia por trás desse método. E a gente vai observar este método em detalhes. Antes de mais nada, a gente vai observar o algoritmo de busca. O algoritmo de busca ele vai se basear no fato de que as chaves sempre são armazenadas de maneira crescente e que as chaves de um filho de uma página são maiores que a chave da página que tem índice igual ao filho e são menores que a chave da página que tem índice uma unidade a mais que o filho. Então, se a gente está buscando pela chave K, a gente vai começar essa busca a partir da esquerda
e a gente vai até a direita. A gente vai começar com o nosso índice i igual a 0. E enquanto o nosso índice for um índice válido de chaves e a chave que a gente está buscando é maior que a chave corrente, é maior que a chave da iésima posição, a gente sabe que essa chave só pode se encontrar ou na chave seguinte dessa página ou numa subárvore pertencente a uma chave seguinte dessa página, a uma chave posterior nessa página. Então a gente incrementa o i. Quando a gente sai desse while, é preciso verificar o motivo pelo qual a gente saiu do while, porque a gente tem duas condições. A gente está obedecendo no while i menor que number keys e k maior que key. Então, no momento em que a gente sai do while, a gente sabe que duas coisas podem ser verdade. Ou isso aqui é verdade, ou seja, até a iteração anterior, a gente estava com k realmente sendo maior que a chave da posição i-1, só que agora a gente incrementou o i e a chave k é menor ou igual que a chave na posição i, ou simplesmente a gente está com o i maior que number keys menos 1. Pois bem, para o primeiro caso, a gente não estourou o índice de chaves, ou seja, o nosso índice de chave continua válido, e a gente fortuitamente achou a chave K como sendo a iésima chave dessa página. Como a gente achou a chave na página, a gente vai retornar o valor associado a essa chave. Caso não, a gente vai decidir se a gente vai fazer a busca de maneira recursiva. Agora que a gente passou por esse if, se a nossa execução continua, a gente tem que ou isso é verdade, porque antes a gente tinha que isso aqui era verdade, né? Se a gente não entrou nesse if, então agora a gente não tem um menor ou igual, agora a gente tem um menor. Então agora a gente sabe que ou a chave que a gente está buscando se encontra no filho correspondente a i-1, na verdade, no filho correspondente a i, ou a gente está com um índice de chave válido. De toda forma, a gente sabe que a chave que a gente está procurando não se encontra nesse nó, nessa página. A chave que a gente está procurando pode se encontrar numa página filha dessa página. Então a gente vai ter que verificar se essa página tem filhos. Se a página não tem filhos, a gente vai ter que retornar vazio. A gente retorna vazio, indicando que a nossa busca falhou. Agora, se essa chave tem filhos, ou seja, se leaf é false, a gente vem para esse else. Caso essa chave tenha filhos, a gente vai buscar a nossa chave, né? A gente vai chamar o search com a nossa chave, mas para o filho de índice i. Aqui é interessante observar o seguinte: apesar de a gente ter a possibilidade de i ser maior que number keys menos 1, i é no máximo number keys. E como essa página tem chaves com índices de 0 a number keys menos 1, ela tem filhos com índices de 0 a number keys. Então, se i é maior que number keys menos 1, i é exatamente igual a number keys, e, de toda forma, a gente estaria buscando no índice válido de filho. Veja só,
O que eu quero dizer com isso é, no primeiro momento em que I se torna um índice inválido de chave, o valor de I ainda é um índice válido de filho, porque a gente tem um filho a mais que o número de chaves. E isso conclui a nossa discussão sobre o método de busca. Com a busca podendo se resolver recursivamente para o filho adequado, ou com a gente retornando vazio, indicando uma falha ao fazer a busca, né? A chave não estava presente. No exercício 16, a gente tem uma questão sobre encontrar chaves mínimas e máximas de subárvores de uma árvore B. E agora a gente vai entrar em detalhes sobre o método Split Child, que a gente viu o seu funcionamento ilustrado nessa figura. Basicamente, Split Child só funciona quando o filho que vai ser dividido é cheio e a chave que vai dividir um dos seus filhos não é cheia. A ideia por trás do método é: as chaves de W em diante sofrem um shift para a direita para dar espaço para a chave S sobe e, por fim, o filho cheio é dividido em dois filhos. Um filho que fica com os elementos mais à esquerda, com as chaves mais à esquerda, e um filho que fica com as chaves mais à direita. É importante notar também que o array de filhos também vai sofrer um shift para a direita para que a gente possa ter lugar para esse filho bem aqui, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada. A primeira coisa que a gente tem codificada aqui são as condições para que esse método execute, ou seja, a gente só vai permitir que SplitChild quebre o filho que se encontra em child index se duas coisas acontecerem. Primeiro, se a página que está chamando esse método não está cheia. E segundo, se o índice de filho é válido, ou seja, é no máximo number keys. E uma vez que a gente verificou que o índice de filho é válido, a gente vai poder utilizar ele para referenciar uma posição no vetor no array child. E o que a gente quer em seguida é determinar se o filho em questão está cheio. Caso essas três condições sejam satisfeitas, a página chamando o método não está cheia, o índice de filho é válido e o filho cujo índice foi passado está cheio, a gente vai fazer a operação de particionar o filho, de quebrar o filho em dois, subindo a chave mediana para o pai. Caso contrário, a gente só retorna falso sem modificar a estrutura. Então aqui a gente tem o corpo do nosso if. Bem aqui a gente vai determinar a operação. A primeira coisa que a gente vai fazer é salvar uma referência para o filho que está sendo quebrado. A gente vai chamar ele de splitting child. Antes de modificar a estrutura de dados, a gente vai criar o irmão direito dele. O irmão que vai ficar logo à direita dele, que vai receber as chaves mais à direita desse cara que vai ser rompido, né? Então a gente cria um ponteiro único que vai receber um nome new sibling, novo irmão, e esse cara recebe um endereço para um objeto página recém-alocado. Aqui a gente precisa respeitar a propriedade se o nó é uma folha ou não. A gente tem o seguinte: caso a gente esteja particionando uma folha, a gente está criando o irmão de uma folha e, portanto, esse nó também precisa ser folha. Caso a gente esteja particionando uma não folha, então esse nó que está sendo criado, ele não vai ser uma folha.
a gente obtém essa caracterização utilizando essa linha bem aqui, que diz o seguinte: o novo nó é uma folha apenas se o nó que está sendo particionado também é uma folha. Como a gente sabe quantas chaves a gente vai passar para new sibling, a gente já determina o número de chaves que ele vai conter após esse método, que é t-1. Lembrando que como splitting child está cheia, essa página tem duas t-1 chaves. Uma dessas chaves, a mediana, vai subir para o pai. Então, a gente vai distribuir entre splitting child e new sibling, a gente vai distribuir duas t-2 chaves. Como cada um deles vai receber um número igual de chaves, cada um deles vai receber t-1 chaves. Então, splitting child vai ficar com as t-1 chaves mais à esquerda, e new sibling vai ficar com as t-1 chaves mais à direita de splitting child. Então a gente vai começar a fazer isso. A gente começa nesse laço a fazer essa transportagem de... A gente começa a transportar as chaves mais à direita de splitting child para new sibling. E a gente faz da seguinte forma: a gente vai contabilizar a passagem de t-1 chaves, né, de 0 até antes de t-1, e as chaves e valores mais à esquerda em new sibling, vão ser justamente as chaves e valores mais à direita em splitting child. Nota que a gente tem apenas a variável i nessa referência, e que bem aqui a gente tem t mais i. Ou seja, bem aqui a gente está referenciando os índices justamente após a chave mediana e o valor mediano. E aqui a gente está referenciando os índices justamente antes do que seria o índice de uma chave mediana, caso new sibling estivesse cheio. Agora a gente precisa verificar o seguinte: se a gente acabou de particionar uma página que não é folha, então essa página também tem filhos. E alguns dos filhos de splitting child vão acabar sendo filhos de new sibling. Então, caso new sibling não seja uma folha, a gente vai fazer com que os filhos de new sibling sejam justamente os filhos que se encontram mais à direita em splitting child. Isso vai fazer com que os filhos que estão sendo transportados para new sibling, eles sejam novamente casados com as chaves que foram transportadas de splitting child. A gente está transportando chaves e valores de splitting child justamente as que se encontram mais à direita, e a gente está transportando os filhos de splitting child justamente aqueles que se encontram mais à direita. É preciso chamar a atenção para o fato da gente estar utilizando a std-move bem aqui, e isso se deve ao fato de que esses elementos, os filhos de uma página, eles são representados por ponteiros únicos. A gente não pode copiar um ponteiro único. A gente apenas move ponteiros únicos. Tudo bem? Por fim, a gente atualiza o número de chaves de splitting child. Ele acabou de perder t chaves. Uma chave ele perde para o pai, a chave mediana vai subir para o pai, e t-1 chaves ele perde para o seu irmão, que vai se encontrar à direita dele. Agora,
a gente vai precisar criar espaço para o irmão de Splitting Child. Como a gente vai precisar criar espaço para esse cara, a gente vai começar a partir do último índice válido de filhos até chegar justamente antes do índice do filho que está sendo particionado, do índice de split child, e a gente vai mover todos os filhos uma casa para a direita. Mais uma vez, como a gente está utilizando ponteiros únicos para representar os filhos, a gente está chamando stdmove, porque a gente não pode copiar ponteiros únicos, certo? Afinal, se a gente pudesse copiar ponteiros únicos, eles não seriam únicos. Então, mais uma vez, atenção para o uso de stdmove bem aqui. Pois bem, uma vez que a gente passou por esse laço, a gente sabe que o índice designado para que new sibling fique exatamente à direita de splitting child, lembrando que splitting child tem índice child index, o índice do seu mais novo irmão, que vai ficar à sua direita, precisa ser child index mais 1. Logo após a gente passar por esse laço, a gente está garantindo que child index mais 1 não tem um filho associado, tem apenas um null pointer. Então, a gente vai acabar movendo new sibling para essa posição no array child. A gente move new sibling para child index mais 1. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa para receber a chave mediana e o valor associado a ela. Então, a gente vai verificar se o número de chaves é maior que 0, se a gente tem pelo menos uma chave. E caso a gente tenha pelo menos uma chave, a gente vai passá-las para a direita até a gente vagar a posição child index mais 1. Na verdade, desculpe, até a gente vagar a posição child index. E uma vez que a gente torne vaga a posição child index mais 1, novamente com um laço, né, dando um shift para a direita no array de chaves e valores, a gente vai colocar no índice que acabou de ficar vago justamente a chave mediana de splitting child. Ou seja, a chave mediana e o valor associado a essa chave mediana de splitting child vão agora ser representados no pi de splitting child na posição child index. Uma vez que a gente acabou de adicionar uma chave e o seu valor associado na página que chamou splitting child, logo após fazer um shift para a direita para poder criar espaço para esse par de chave e valor, a gente atualiza o número de chaves contido na página e em seguida retorna verdadeiro. Então esse é o método splitting child. Esse texto descreve em detalhes o funcionamento de splitting child e a gente continua observando a nossa classe. O nosso último membro privado, de B-tree, é um ponteiro único para a sua raiz. A interface pública de B-tree consiste de um construtor simples que apenas inicializa root como um ponteiro nulo, um null pointer, um método exempt que detecta se a árvore B em questão está vazia ou não, e agora alguns métodos mais simples, como o método de busca, que determina se a chave está presente na árvore ou não. Caso a árvore não seja vazia, ele delega a busca para a página que se encontra na raiz.
Caso a árvore esteja vazia, ele apenas sinaliza erro, retornando vazio. A gente ainda vai falar, na verdade, do método de inserção. No método de inserção, a gente vai receber um par de chave e valor e a gente vai determinar se a chave está presente ou não na árvore. Caso a chave ainda não esteja presente, a gente vai fazer a inserção da chave associada a esse valor. Caso a chave esteja presente na árvore, a gente não vai fazer a inserção e vai apenas retornar falso. Caso contrário, a gente vai fazer a inserção. Se a árvore não está vazia, ou seja, se a gente tem um nó raiz, então a gente precisa verificar como vai se dar a nossa inserção. A gente vai adotar a seguinte estratégia. A gente nunca vai fazer uma recursão de inserção em um nó que esteja cheio. Toda vida que a gente encontrar um nó cheio, antes de fazer uma recursão naquele nó, a gente vai quebrar o nó para garantir que existe espaço para a inserção. Então, se a gente está fazendo a inserção a partir da raiz e a gente observa que a raiz está cheia, a gente não pode garantir que existe espaço para fazer a inserção do par de chave e valor. Então, a gente vai precisar quebrar a raiz. No caso particular em que a gente quebra a raiz, a gente vai criar dois novos nós, que vão ser justamente a raiz quebrada em dois irmãos, e esses dois irmãos vão ser filhos de uma nova raiz. Então a gente começa criando a nova raiz, inicialmente vazia, e a gente automatiza esse processo da seguinte forma. A gente move a raiz antiga para ser o único filho da raiz nova, o filho no índice 0. A princípio, essa linha é estranha porque ela cria um filho em new root que não se encontra associado a nenhuma chave, porque new root não tem chaves. Para haver uma correção desse fato, a gente vai chamar split child. Antes disso, no entanto, a gente precisa atualizar o ponteiro que aponta para a raiz da árvore. Observe que como a gente moveu root para ser o filho de índice 0 de new root, o ponteiro root se encontra nulo. Então, a gente move new root para ocupar o espaço no ponteiro root. Agora, a gente acabou de atualizar a nossa raiz. No entanto, a nossa nova raiz ela é estranha porque ela não tem chaves e ela tem um filho. O que a gente vai fazer para resolver esse problema é chamar split child justamente no filho de índice 0. Chamar split child na nossa antiga raiz. Ela vai subir a sua chave mediana e a gente vai ficar com uma raiz usual com uma chave e dois filhos. Agora a gente tem a certeza de que a nossa raiz não está cheia. Como a gente tem a certeza de que a nossa raiz não está cheia, a gente conseguiu criar a invariante para chamar essa função, insert on non-full page. Essa função ela vai ser responsável por fazer a inserção do par de chave e valor em uma página que não está cheia. A partir daqui, essa função ela vai manter a invariante de que
a inserção nunca vai entrar em recursão numa página cheia. Existe ainda o caso de que a gente não tem uma raiz. Caso a gente não tenha uma raiz e a gente está inserindo um par de chave e valor, a gente vai criar a raiz. A nossa raiz, por ser o primeiro nó da árvore, ela vai ser uma folha. E novamente, ela com certeza não está cheia. Então a gente vai fazer a inserção utilizando insert on non-full page. De toda forma, em ambos os casos a gente retorna a verdade. Quais são os casos? Quando a chave ainda não está presente, a gente retorna verdadeiro se a raiz já existe ou caso a raiz ainda não exista. Em ambos os casos, a gente retorna verdadeiro. No exercício 17, é pedido para que haja uma argumentação sobre o porquê uma árvore B aumenta a sua altura apenas quando a raiz é dividida. É um exercício bastante simples se você observar que a árvore B ela não cresce para baixo. A árvore B ela só cresce para cima, né? E por fim, a gente tem o nosso método insert on non-full page, que recebe um ponteiro para a página, uma chave e um valor e vai fazer a inserção nessa página ou recursivamente em um dos filhos dela. A gente está garantindo que esse par de chave e valor ainda não está presente na árvore, e quem garante isso para a gente é esse trecho aqui do insert, beleza? Então a gente não precisa verificar de novo que key e vol estão ausentes da árvore. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o índice do filho mais à direita. Na verdade, desculpe, o índice da chave mais à direita. Então a gente começa com a variável i sendo valorada como number keys menos 1, que é o último índice válido de uma chave. A gente vai particionar a nossa inserção em dois casos. Caso a gente esteja inserindo numa folha não vazia, a gente vai fazer a inserção. A folha não está cheia, desculpe, caso a gente esteja inserindo numa folha não cheia, a gente vai fazer a inserção. A folha não está cheia, então ela consegue comportar o par de chave e valor que a gente está tentando inserir. Caso a gente esteja inserindo numa folha, necessariamente ela não está cheia, o que a gente precisa fazer é dar espaço para o par de chave e valor que a gente está tentando inserir. Então, aqui a gente tem o seguinte, a gente vai dando um shift para a direita nas chaves que são maiores que a chave que a gente está tentando inserir. E a gente aproveita, naturalmente, e dá um shift para a direita nos valores associados a essas chaves. No momento em que a gente cria espaço no índice correto para inserir chave e valor, logo após esse laço, a gente faz a inserção de chave e valor no índice adequado, no índice que acabou de se tornar vazio. Mais uma vez, como a gente acabou de fazer uma inserção, o número de chaves na página é atualizado. No entanto, caso a página na qual a gente está fazendo a inserção ela não é uma folha, então a gente vai fazer a inserção de maneira recursiva. A gente vai inserir no seu filho apropriado. A gente começa determinando em que filho a gente vai fazer a inserção. A gente começa com um while
protegendo a variável i de índices inválidos e buscando o primeiro índice mais à direita que tenha cuja chave seja maior que a chave que a gente está tentando inserir. Aí a gente vai decrementando o i para ir andando da direita para a esquerda, né? Quando a gente sai do loop while, que a gente acabou de sair, né? A gente vai ter a seguinte propriedade. A chave que a gente está buscando inserir, ela é maior ou igual que a chave do índice i, e no entanto, ela é menor que a chave do índice i mais 1, da iteração anterior. Então a gente sabe que essa chave ela precisa ser inserida no filho de índice i mais 1. Daí a gente vai fazer a inserção nesse cara, no filho de índice i mais 1. Como a gente vai fazer a inserção no filho de índice i mais 1, a gente incrementa o i para que o valor de i seja adequado a esse índice i mais 1, certo? Então, quando você faz isso aqui, esse índice, nesse momento anterior, e o atual valor de i apontam para o mesmo filho. Agora a gente vai precisar determinar se esse filho pode receber a inserção recursivamente ou não. Como a gente ainda não sabe se esse filho é uma folha, a gente não pode passar a inserção recursivamente para esse filho se ele estiver cheio. Então, caso o filho não esteja cheio, quer dizer, caso o filho esteja cheio, a gente vai garantir que ele se torne em dois irmãos não cheios. A gente vai chamar split child para o índice do filho. Logo após isso, a gente precisa verificar agora se a chave que a gente está tentando inserir é maior que a chave mediana que acabou de subir a partir dessa divisão. Se a chave que a gente está tentando inserir é maior que a chave mediana que acabou de subir, então a gente não vai fazer a inserção no irmão esquerdo. A gente vai fazer a inserção no irmão direito. No fim das contas, logo após a gente passar por esse if, onde a gente verifica se o filho-alvo da inserção recursiva está cheio. Caso esteja, quebra esse filho em dois e depois verifica com a mediana em qual dos irmãos a inserção vai ocorrer, se vai persistir ocorrendo no irmão da esquerda ou se vai, na verdade, ocorrer no recém-criado irmão da direita, né? Com esse cara bem aqui. A gente retorna para fazer a inserção recursiva garantidamente em um filho, em uma página não cheia, com a chave e o valor que a gente gostaria de inserir. Bom, logo após isso, a gente tem o exercício 18. No exercício 18 é perguntada a complexidade do procedimento de inserção de uma árvore B com altura h e parâmetro de ramificação t. E a gente vai lidar com a descrição do procedimento de remoção na nossa aula de laboratório. Voltando para o Corme, a gente tem uma figura para ilustrar o procedimento de, primeiro, aquele caso especial que a gente tratou no insert, onde a gente faz a quebra da raiz. Quando a gente faz a quebra da raiz, a gente cria uma nova raiz com uma única chave e dois filhos. A gente tratou esse caso com aquela manobra que a gente fez utilizando o new root, certo? E por fim a gente tem um exemplo de uma sequência de inserções. A gente tem
uma árvore inicial e a gente começa inserindo o valor b. Como a gente vai inserir o valor b, a gente percebe que b é menor que g. Então b vai ser inserido nesse filho aqui. Como b é maior que a, mas b é menor que c, b vai ser inserido bem aqui. Então aqui a gente tem o resultado de inserir b. Quando a gente insere o valor q, a gente vai perceber que q é maior que g, q é maior que m, q é maior que p. Então a gente vai fazer a inserção de q justamente no filho que se encontra entre p e x. A gente vai fazer a inserção de q nessa folha. Como a gente vai fazer a inserção de q nessa folha e essa folha se encontra cheia, a gente vai fazer a ruptura dessa folha e a gente vai subir a sua chave mediana, que é a chave t. Então a chave x ela anda uma casa para a direita, o valor de t sobe para o pai e a gente faz a inserção de q. Na verdade é bem assim, né? A gente verifica que esse filho está cheio, então a gente não faz a inserção recursiva nesse filho. A gente quebra esse filho em 2 e a chave mediana sobe para o pai. Agora a gente vai comparar se Q é maior que T ou se Q é menor que T, que é a chave mediana. Caso Q fosse maior que T, a inserção iria ocorrer recursivamente nesse filho. Mas como Q é menor que T, a inserção vai ocorrer nesse filho, que tem apenas RS e passa a ter QRS. Agora, tomando essa árvore, a gente vai fazer a inserção de L. Como você pode observar, L se encontra entre G e M, então L vai ser inserido nesse filho. No entanto, no momento em que você verifica a inserção de L, você observa que a raiz está cheia. Como a raiz está cheia, ao fazer a inserção de L, antes de fazer a inserção de L, você vai romper a raiz. Você vai fazer aquele procedimento de dividir a raiz, criar new root, fazer a raiz se tornar filho de new root e em seguida dividi-la. Ao fazer isso, você cria uma nova raiz com um único filho, a new root, né, que acabou sendo movida para o ponteiro antigo da raiz, para root, e os seus filhos esquerdo e direito, com as chaves mais à esquerda da chave mediana e as chaves mais à direita da chave mediana. Agora a gente vai novamente tentar fazer a inserção de L. Como L é menor que P, a gente busca fazer a inserção desse lado. Como a gente está fazendo a inserção num nó não cheio, a gente verifica que L é maior que G e, no entanto, é menor que M. Então a inserção é feita nesse nó bem aqui. Tá bem? Agora a gente vai tentar, a partir dessa árvore, inserir o nó F. Como a raiz não está cheia, a gente vai fazer a inserção sem quebrar a raiz. Observando que F é menor que P, a inserção vai ocorrer desse lado. Observando que F é menor que G, a gente vai precisar dividir esse filho antes de fazer a inserção. O que a gente vai ter? Esse filho vai ser dividido, a sua chave mediana vai subir para o pai, bem aqui, e logo após isso, a gente vai verificar se F é menor que C, nesse caso a gente continua inserindo no filho mais à esquerda, ou se F é maior que C, nesse caso a gente insere no filho que acabou de ser criado, nessa divisão. Como F
é maior que a chave mediana, a gente faz a inserção no filho que acabou de ser criado e a gente obtém DEF. Tá bem? Então esse é um exemplo da inserção numa árvore B. E como eu já havia dito, na próxima aula a gente vai tratar da remoção em árvores B. No caso, durante a aula de laboratório, correspondente ao laboratório, a gente vai lidar com a remoção em árvores B. Até lá!